Fala Pet Lovers, hoje eu trouxe esse vídeo para vocês, que é um vídeo sobre comportamento, behaviorismo, teoria! Ah, não faz essas caras, gente. Eu sei que é um assunto chato, mas vocês querem entender de comportamento? Então vocês têm que saber sobre teoria, sobre behaviorismo. Até para vocês, tutores, é bacana isso. Porque sabe quando eu fico conversando com vocês sobre aqueles termos que vocês não entendem nada, vocês ficam olhando pra minha cara e eu falo, você entendeu? Vocês fazem. É mais ou menos isso. Então, era legal vocês darem uma olhada nesse vídeo também para vocês entenderem. E vocês, tosadores, que estão super empolgados em aprender sobre comportamento, vocês têm que ver esse vídeo para vocês pegarem as bases do behaviorismo, tá? Então, vamos lá. Para entender sobre comportamento, nós não podemos deixar de falar de dois conceitos centrais importantíssimos para a psicologia comportamental. Embora ambos resultem em aprendizado, são conceitos diferentes, tá? Um é o condicionamento clássico e o outro o condicionamento operante. Vamos começar pelo condicionamento clássico. Condicionamento clássico ou respondente, ele foi descrito por Ivan Pavlov em 1920, um fisiologista russo, tá? É uma forma de aprendizagem que envolve basicamente a associação de dois estímulos, um ambiental e um que ocorre naturalmente, que vão resultar num processo de aprendizagem, tá? Então, como que funciona isso na prática? Ivan Pavlov foi lá, pegou um cachorrinho, inclusive depois eles estudam sobre os cães de Pavlov, para vocês entenderem melhor, para quem quiser saber mais. Ele pegou um cachorrinho e ele apresentou uma comidinha para o cachorrinho. Então, o que o cachorro fez? Ele salivava quando ele via aquela comida, né? O ato dele salivar é uma resposta incondicionada, ou seja, ele não controla aquilo, é fisiológico, ele não consegue controlar a salivação, tá? Ele apresentou também uma sineta para o cão. A sineta era um estímulo neutro, um sininho, fazia um barulhinho, para o cão não resultava em nenhuma resposta do cão. Quando ele associou os dois, a sineta com a comida, então o que ele fazia? Ele balançava a sinetinha e dava comida para o cão. Então, com o tempo, o que começou a acontecer? O cão começou a associar aquele barulho com a comida e quando ele balançava a sinetinha, o cão salivava. O cão já nem precisava mais ter a comida para salivar, entendeu? Então, o sino que era um estímulo neutro passou a ser um estímulo condicionado, tá? Então, um estímulo neutro mais um estímulo incondicionado gerou uma resposta. Um bom exemplo de condicionamento clássico foi o experimento de John B. Watson, um psicólogo estadunidense, meados aí também de 1920, onde ele pegou um bebezinho, o bebê Albert, e o que ele fazia? Ele era um bebê de 9 meses, ele apresentava um ratinho para o bebê Albert. Até então, o bebê Albert não tinha medo, ele era um estímulo neutro, ele não gerava nenhuma reação no bebê Albert, né? Além de curiosidade. Porque o rato, para nós, pelos nossos valores morais, rato é sujo, vive em esgoto, né? Tem toda aquela associação com lixo, então a gente tem medo, a gente tem pavor, a gente tem nojo. O bebê não tem esses conceitos ainda, né? Então o que acontece? Ele mostrava o ratinho pro bebê Albert e o bebê Albert não acontecia nada com ele. Com o tempo, ao apresentar o ratinho, ele começou a soltar um barulho muito forte, né, atrás da cabeça do bebê Albert. O que aconteceu? O bebê Albert começou a assustar. Então, o que começou a acontecer? O bebê Albert começou a associar o ratinho com aquele estímulo ruim. Então, com o tempo, não precisava nem mais aquele barulho estridente atrás dele. Era só apresentar o ratinho, o bebê Albert já começava a chorar. E aí, o que aconteceu? Ele começou a generalizar, qualquer bichinho que era apresentado para ele, um bichinho bonitinho, ratinho de pelúcia, ratinho de verdade, macaquinho, qualquer coisinha que tivesse pelinho, começou a gerar um medo extremo no bebê Albert. Então, como que a gente pode linkar isso com o banho e tosa, por exemplo? O banho e tosa, por exemplo, é um estímulo neutro para o cão, a princípio, né? Um cachorrinho lá que nunca foi e tal, é um estímulo neutro para ele. Conforme você associa aquele estímulo com, por exemplo, o soprador, que é um estímulo muito aversivo para o cão, por exemplo, ele vai começar a associar os dois. Então, o que vai acontecer com o tempo? Ele não vai mais nem querer entrar no banho e tosa, e você nem precisa ligar o soprador para isso, porque ele vai associar. Lembra que o bebê Albert, ele já associava o ratinho com aquele barulho, né? Lembra que o cão de Pavlov, ele já associava a sineta com a comida? O cão vai associar o banho e tosa com aqueles estímulos aversivos, né? Soprador, dentre outros. Então, por isso que muitos cães não querem nem entrar no banho e tosa, que os donos às vezes conjecturam assim, ai, meu cão, será que ele sofre algum maus tratos, ele apanha, barará, barará? Não, é simplesmente porque ele está fazendo uma associação, tá, com o banho e tosa, por exemplo, com algum estímulo muito ruim, né?
Isso acontece com a gente também. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A minha mãe, por exemplo, ela não suporta ouvir barulhinho assim, ó. Pi, 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 pi. Um barulhinho cadenciado. E por quê? Muitos de vocês, quando escutaram, já associaram. Porque ela teve que ficar com o pai dela e com o meu avô, pai do meu pai, no hospital. Todo mundo que já entrou dentro de uma UTI de hospital sabe que fica fazendo esse barulhinho a todo momento. E ela associou aquilo com um estímulo, né, ruim, que era ver pessoas que ela amava ali naquela situação. Então, toda vez que ela escuta esse barulho, ela gera uma angústia nela, gera uma resposta fisiológica nela. Ela se sente muito mal por conta desse barulhinho, né? Entenderam, então, mais ou menos, como é que funciona as associações? Agora nós vamos falar de condicionamento operante. Condicionamento operante, embora tenha sido estudado anteriormente por Edward Thorndike, com sua caixa problema, onde ele colocava os gatinhos dentro de uma caixa e fazia com que eles tentassem resolver problemas para poder sair da caixa, que ele chamava de lei de efeito, ele foi cunhado, na verdade, por Frederick Skinner, né, um psicólogo estadunidense aí por volta de 1930. Skinner acreditava que com as ferramentas certas nós podemos prever e controlar comportamentos, tá? Ele nos prova no comportamento operante que quando um indivíduo é reforçado, ele tende a repetir aquele comportamento. Então, é uma forma de aprendizado que ocorre através das consequências do comportamento, através de reforços e punidores, tá? Que eu já vou explicar para vocês o que são reforçadores e punidores. Note que enquanto no condicionamento clássico o ambiente apresenta um estímulo ao indivíduo e ele reage de forma involuntária, no condicionamento operante o indivíduo opera naquela situação, ou seja, ele interfere naquela situação. Condicionamento operante, gente, ele contribuiu muito para aprendizagem em escolas, adestramento de cães, e a gente vê inúmeras, eu posso citar aqui infinitas situações de condicionamento operante no nosso dia a dia. Vocês querem ver uma, por exemplo? Acender e apagar a luz. Isso é um condicionamento operante. Por exemplo, você acorda de manhã, você vai lá e aperta o interruptor para acender a luz. Por quê? Porque a luz acende, então você é reforçado a repetir aquele comportamento. Então, o que vai acontecer? Todos os dias, quando você acordar, você vai acender a luz, porque você já está condicionado a aquele comportamento. Se você aperta o interruptor e a luz não acende, aquilo é uma punição para você. Então, você tende a não repetir mais aquele comportamento. Ora, para que você vai ficar apertando um interruptor se a luz não vai acender, né? Eu tenho um exemplo aqui na minha casa mesmo. No nosso banheiro, por exemplo, a gente deixou com o teto que veio na construtora e nosso teto não é anti-impacto. Então, o que acontece? Conforme a vibração do apartamento de cima, ele acaba soltando as luzinhas, né? Que é aquelas luzes de croque, eu não sei como é que chama aquilo, de LED, aquela porcaria, e aí acaba soltando. Então, o que acontece? Vira que mexe, nosso banheiro tá sem luz. E aí, nós já acostumamos tanto em clicar no interruptor e ele não acender, nós somos tão punidos com isso que a gente tendeu a não repetir mais o comportamento de acender lá. Então, o que a gente faz? A gente entra naquele banheiro e não acende mais a luz. Tanto eu como minhas filhas, às vezes meu marido tá sentado na sala e ele fala, tem luz no banheiro, viu? A gente fala, a gente acaba nem acendendo. Então, vocês entenderam? Quando a gente clica acende, a gente é reforçado a repetir aquele comportamento. Quando nós somos punidos, a tendência é não repetir mais aquele comportamento, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o conceito de reforços e punidores, tá? Reforço é todo evento que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer novamente. Punidor é todo evento que diminui a probabilidade do evento acontecer novamente, tá? Então, o reforço ele intensifica a resposta. O punidor, ele enfraquece a resposta. Calma, gente, eu vou explicar. Calma. Antes de falar de reforçadores e punidores, em comportamento nós temos o reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa, tá? Pelos valores morais, nós temos a tendência de associar positivo e negativo com coisa boa ou ruim. E nesse caso não, esquece isso. Nesse caso você vai associar com termos matemáticos, tá? Então, por exemplo, em behaviorismo, positivo significa adicionar alguma coisa e negativo significa retirar, subtrair alguma coisa, tá? Calma, eu vou explicar. Reforço positivo. Então, reforço positivo é quando nós adicionamos um estímulo favorável, uma coisa legal, para aumentar a probabilidade do comportamento acontecer novamente. Então, você notou que positivo é de adicionar alguma coisa, tá? Então, vamos pensar na caixa de Skinner, tá? Skinner fez um experimento onde ele colocava ratinhos dentro de uma caixa e tinha uma barrinha lá.
Tinha as luzinhas. Então, assim, por exemplo, quando ele queria que o ratinho apertasse a barrinha, o que ele fazia? O ratinho ia lá, apertava a barrinha e imediatamente caía comidinha no dispenser, né? Então o ratinho, com o tempo, ele começou a pensar o quê? Ah, é assim. Conforme eu aperto a barrinha, me cai comidinha. Então o ratinho foi reforçado a repetir o comportamento de apertar a barrinha, entendeu? Porque ele ganhava uma coisa legal, um reforço positivo, entenderam? Então tem várias situações de reforço positivo no nosso dia a dia. Por exemplo, abrir a geladeira é um reforço positivo. Você abre a geladeira, tem comida lá dentro. Então você vai ser reforçado a repetir aquele comportamento. Nota 10 ao estudar é um reforço positivo. Ele vai te reforçar a estudar porque você vai ganhar a nota 10. Por exemplo, vocês se inscreverem no meu canal e me dar um joinha nesse vídeo vai me reforçar a fazer mais vídeos como esse para que vocês aprendam. Então vocês entenderam que tudo que reforça um comportamento tende a fazer com que você repita aquele comportamento. Elogios, gratidão, aprovação social, alguém rir de uma piada sua, vai fazer com que você repita esses comportamentos, tá? No banho e tosa, como funciona isso? Por exemplo, você quer que o cão sente. Você apresenta o petisco para ele, vai erguendo lá o petisquinho, ele vai indo para trás, ele senta. Conforme ele senta, você vai dar o petisco. Ele foi reforçado, né? Então ele vai assim, ele vai entender que conforme ele põe o bumbum no chão, ele vai ganhar uma coisa bacana. Então a tendência é ele repetir aquele comportamento. Deixou cortar a unha, ficou quietinho para cortar a unha, você vai reforçá-lo positivamente. Ele vai repetir o comportamento de ficar tranquilo para deixar você cortar a unha. E várias coisas podem ser reforçadores, não só petisco, elogios, brincadeira, carinho, brinquedo, tudo isso pode ser um reforçador e até mesmo atenção, tá? Bom, até aí tudo bem, né? Você tava achando que a vida era fácil em comportamento, né? Não é não. Agora vai começar a complicar um pouquinho. Pega aí seu fluido desembaraçador porque vai dar nó no seu cérebro. Reforço negativo, gente. Esse é um dos que geram mais dúvidas nas pessoas. O reforço negativo é quando nós retiramos algum estímulo desfavorável para que o comportamento ocorra novamente, tá? Então, por exemplo, vamos pensar lá na caixinha de Skinner. Vamos supor que dessa vez o ratinho tá lá e ele tá de hora em hora tomando sessões de choquinho, vamos supor. De hora em hora ele começa a tomar choquinhos. E dessa vez, para parar os choquinhos, ele tem que correr lá e apertar a barrinha. O tratador dele quer que ele vá lá e aperte a barrinha para parar os choquinhos. Então, o que ele vai fazer? Conforme ele apertou a barrinha, os choquinhos cessam. Então, ele vai entender que, quando ele apertar a barrinha, o estímulo ruim, que seria os choquinhos, vai ser removido. Entenderam por que da subtração? Então, você vai remover o estímulo aversivo para que ele repita aquele comportamento. Então, você quer que ele aperte a barrinha, ele vai apertar a barrinha para remover o estímulo ruim, tá? Então, note que no reforço positivo, ele queria consequência. Ele apertava a barrinha para ganhar comidinha. No reforço negativo, ele quer se livrar da consequência. Então, ele apertava a barrinha para se livrar dos choquinhos, entenderam? Então, vamos aí a alguns exemplos do dia a dia. Por exemplo, você está com dor de cabeça. Você vai lá e você toma um analgésico para se livrar da dor de cabeça. Então, você está sendo reforçado a repetir o comportamento de tomar o analgésico toda vez que você tem a dor de cabeça, para remover o estímulo aversivo, que é a dor de cabeça, entenderam? Outro exemplo, por exemplo, eu tenho um problema de coluna, como vocês sabem, então todo dia, quando chega no final do dia, eu tô quebrada. Então o que eu faço? Eu me alongo, né, para poder remover o estímulo aversivo, que seria a dor nas costas. Com o tempo, eu sou reforçada a fazer o ato de me alongar, porque é chato, né? Terminar o serviço era ter que se alongar, mas eu sou reforçada a repetir aquele comportamento todos os dias, porque se eu não fizer aquilo, eu vou ter a dor nas costas, que é o estímulo aversivo. Então, para remover o estímulo aversivo, eu me alongo, eu sou reforçada a me alongar. Com o tempo, eu não preciso mais ter dor nas costas para me alongar. Eu simplesmente me alongo no final do dia e pronto, tá? Ó, um exemplo bem bacana de reforço negativo. Quando você entra no seu carro e você não sai andando com o carro e não coloca o cinto de segurança, o que o carro faz? Pi, 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 pi. Ele começa a fazer um barulho contínuo e irritante, né? E vai aumentando. Por quê? O que o carro quer? O carro quer que você coloque o cinto de segurança. Ele quer te reforçar a colocar o cinto de segurança. Então, para fazer isso, o que você vai fazer? Você quer remover aquele estímulo irritante, né? O pipipi. Então, você vai lá e pá, coloca o cinto de segurança.
Por quê? Porque você não quer aquele estímulo aversivo na sua cabeça. Então você foi reforçado ao comportamento de colocar o cinto, removendo um estímulo ruim, entenderam? Então é isso que o carro quer, é isso que a montadora quer, é isso que o governo quer. Ele quer que você seja reforçado a colocar o cinto e para isso ele colocou um estímulo aversivo, tá? Gente, cinto salva a vida, hein? Tem que colocar. Enfim, então vocês entenderam? Com o tempo você vai começar a entrar no carro e você não vai mais precisar ter aquele estímulo aversivo para colocar, você automaticamente vai estar condicionado a colocar o cinto, porque você quer se livrar daquele estímulo aversivo. Aliás, você nem quer que aquele estímulo comece. Então você já vai lá, você aprendeu a ir lá e colocar o cinto, certo? No banho tosa, olha os exemplos no banho tosa. Sei lá, você quer que o cão sente, então você coloca uma guia, muitos adestradores ainda fazem isso, não tô falando pra fazer, tá gente, tô dando um exemplo, não tô incentivando a fazer isso não. Você coloca uma guia apertada, vai, e aí alguns adestradores puxam, né, eles fazem uma pressão para que o cão, por exemplo, sente, ele quer que o cão sente, então ele começa a fazer uma pressão, quando o cão sente, ele alivia a pressão do cão. Então ele vai reforçar o comportamento do cão sentar com aquele estímulo ruim. O cão, para remover o estímulo ruim, ele vai sentar, entenderam? Outros exemplos, um cão que só fica deitado, por exemplo, você coloca a mão por baixo do cão e levanta, faz uma leve pressão no cão, certo? Para remover o estímulo, que para ele é um estímulo mais incômodo, não numa grande magnitude, mas é um estímulo incômodo. Para remover aquele estímulo, ele vai começar a ficar em pé, que é o comportamento que você quer. Então, conforme ele fica de pé, você remove a pressão da mão. Com o tempo, você não vai mais precisar fazer pressão. Só de você colocar a mão por baixo, ele já vai entender que é para ficar de pé. Entenderam como é que funciona esse aprendizado? Cães que ficam rodando, por exemplo, pugs, eles têm muito costume de começar a rodar na mesa, né, quando você liga o soprador, aquilo é um reforçador para ele, porque conforme ele roda, ele se livra dessa situação. Inclusive tem que tomar cuidado, viu pessoal, que isso aí ele leva para casa depois. Em outros contextos da vida dele, ele começa a usar isso como reforçador, ele tá, sei lá, com alguma coisa que tá incomodando ele roda para se livrar daquilo, então não é legal deixar, tá? Mas enfim, voltando ao pug que roda na mesa. Conforme ele roda, você vai segurar ele, por exemplo, para ele não ficar rodando, certo? Conforme faz uma leve pressão, conforme ele parou, você alivia a pressão, então ele vai entender que é para ele ficar parado, né? Ou um cão que é muito agitado, você quer que ele fique com as 4 patinhas na banheira, né? Ou na mesa, você segura, conforme ele cedeu, ele ficou tranquilo, você solta, então ele vai aprender a ficar parado para se livrar do reforço do estímulo aversivo, tá? Então isso é um reforço negativo. Então vamos às punições, pessoal, vamos lá. O que é uma punição positiva? Punição positiva é quando você adiciona algo desfavorável, algo ruim, para diminuir a probabilidade daquele comportamento acontecer novamente. Confuso, né? É bem confuso, mas... Bom, então vamos voltar lá à caixinha de Skinner. Pensando agora que aquele ratinho tá lá na caixinha, o tratador não quer que ele aperte a barrinha, porque, sei lá, porque faz barulho e atrapalha o sono dele, sei lá, vai. Ele não quer mais que o ratinho aperte a barrinha. Então, o que ele faz? Quando o ratinho vai lá e aperta a barrinha, ele toma um choquinho, por exemplo. Vocês vejam que ele adicionou um evento desfavorável, que seria o choquinho, para diminuir a probabilidade do comportamento acontecer, para diminuir a probabilidade do ratinho apertar a barrinha. Então o ratinho, que não é bobo nem nada, ele vai falar, eu não vou apertar aquela barrinha, porque quando eu aperto aquela barrinha eles me dão um choque, então eu não vou fazer isso de novo. Então vocês entenderam que é uma punição positiva? Então o ratinho ele não quer aquela consequência ruim, então ele não vai fazer aquilo para não tomar a consequência ruim. Então vamos a exemplos de punições positivas. Uma criança fez uma coisa errada, fez uma briga, fez uma bagunça, o pai vai lá e dá uma bela bronca nele. Isso é uma punição positiva. A mulher foi lá e colocou um vestido, ela achou que estava arrasando, foi lá e mostrou pro marido, o marido deu risada dela, falou, tá ridículo, não sei o quê. Isso é uma punição positiva, porque ela não vai mais querer repetir aquele comportamento. Ela provavelmente não vai mais colocar aquele vestido pro marido. Cachorro fez xixi na cama, o dono da chinelada. Isso é uma punição positiva, tá? Castigos, broncas, humilhação, reprovação, ingratidão, tudo isso tem a ver com punições positivas. Tosa, por exemplo, que seriam punições positivas. O tosador não quer que o cão morda a escova. O cão foi lá e mordeu a escova. Imediatamente ele dá um toquinho na guia. Aquilo é uma punição para o cão, tá? Ele não quer que aquele comportamento ocorra novamente. Então, ele
adicionou algum evento desfavorável. Sei lá, o cão fez alguma coisa, você faz, dá um toquinho aqui sei lá, na omoplata dele. Não. Isso tudo é punição, tá? Punição positiva. Latinhas, tem gente que usa latinha, né? O cão fez alguma coisa em adestramento, por exemplo. O cão faz alguma coisa errada, ou chacoalha a latinha, ele fica com medo, é uma punição. Bombinha, tem gente que usa bombinha, jato de spray na carinha do cachorro. E de novo, gente, eu estou só dando exemplos de punições positivas, eu não estou incentivando, não estou falando que é certo e que é errado, tá? Eu só estou dando exemplos. Então isso tudo são punições positivas. Punição negativa é quando nós retiramos algo favorável, alguma coisa bacana, para diminuir a probabilidade do comportamento acontecer novamente. Então, dessa vez, nós vamos retirar alguma coisa legal para que o indivíduo não faça aquilo novamente. Então vamos voltar lá na caixinha de Skinner. Vamos supor que o ratinho agora dessa vez ficou revoltado, porque ele não aguenta mais tomar choque, boladinha, o que for. Foi lá, se revoltou e quebrou a barrinha. Ele falou, vou quebrar essa barrinha. Foi lá e quebrou a barrinha. O tratador virou para ele e falou, você quebrou a barrinha? Agora eu vou tirar sua comidinha, agora não tem mais como você comer a sua comidinha. Então ele tirou uma coisa bacana, legal, que o rato gosta, né, e precisa que é a comidinha, para que o rato não faça mais aquilo novamente, tá? Exemplos de P- no dia a dia. A criança foi lá, fez uma birra. Ela foi no mercado, queria um chocolate, fez uma birra. O que a mãe fez? Agora eu vou tirar de você o seu videogame, entenderam? A mãe tirou algo valioso para evitar que a criança repetisse aquele comportamento. Então a criança, quando for no mercado de novo, ela vai falar, eu não vou fazer birra não, porque eu vou ficar sem videogame quando chegar em casa, entenderam? O adolescente, por exemplo, foi na festa, a mãe falou, chega meia-noite, o adolescente chegou 3, 4 horas da manhã, manguaçado daquele jeito. A mãe falou, agora você vai ficar sem a sua mesada. Então o que ela fez? Ela retirou algo muito valioso para o adolescente, para ele não repetir o comportamento de chegar tarde, entendeu? Toda a próxima vez que esse adolescente for pra festa, ele vai falar, eu vou chegar meia-noite, porque senão eu fico sem mesada, eu não consigo pagar, comprar meu iPhone. Então, é mais ou menos isso, tá? No banho tosa, por exemplo, o cão tá lá pulando em você, ele quer sair da banheira e fica pulando em você. Você dá um passo para trás, por exemplo, você tira uma coisa que ele quer muito naquele momento, que é a atenção. Por exemplo, você tira uma coisa valiosa dele. Então ele vai, a tendência de repetir aquele comportamento vai diminuir, tá? Porque ele não logrou êxito, ele não teve o que ele queria e ele vai ficar sem uma coisa que ele gosta muito. E cuidado, gente, estou dando exemplo, não é para fazer isso porque o cachorro pode... sei lá, escorregar na mesa, caiu da banheira, então é só um exemplo, né? Vamos supor que ele estivesse no chão, pronto, ele tá no chão, tá pulando em você não quer que ele pule e você retira o corpo, tá? Então você tira uma coisa que ele queria. Você tá dando um petisco pra ele mordeu o soprador, por exemplo, você retira o petisco. Ele não quer ficar sem o petisco, então ele não vai mais repetir o comportamento de morder o soprador, tá? E assim, isso pode acontecer com várias coisas. Você pode tirar petisco, brinquedo dele, carinho, tudo isso vai funcionar como uma punição negativa. Você vai tirar algo que é muito valioso para ele, tá? Para que ele não repita o comportamento, tá? Então agora eu vou fazer uma sequência de situações, assim, seguidas para vocês entenderem a diferença entre uma e outra. Vamos pensar num caso de um casal lá, casalzinho novo, recém-casado. O marido sabe que a mulher chega cansada todo santo dia do trabalho, então o que ele vai fazer? Ele vai lavar a louça para agradar ela, certo? Por quê? Porque ela vai chegar e ela vai dar beijo nela, ela vai agradecer, ela fala, ai amor, obrigada, eu tava tão cansada. Ela vai dar carinho pra ele, ela vai comprar aquela camisola que agrada a ele, então ela está reforçando ele a repetir aquele comportamento com estímulos legais, carinho, beijo, camisola, abraço, o que for. Então ele vai ser reforçado a repetir aquele comportamento porque ele sabe que vai ganhar coisas legais, tá? Reforço negativo, da mesma forma, o casal B, o casal sabe, o marido sabe que a mulher chega cansada todo dia do trabalho. Em vez de ele ir lá lavar a louça, o que ele ficou fazendo? Ele ficou vendo novela, ele não foi lá e não lavou a louça. Quando a esposa chegar, ela vai chegar e vai, na orelha dele. Ela vai falar, poxa, mas custava você ter feito isso pra mim? Porque você não pensa em mim? Porque você é egoísta? Porque você é isso? Porque você é aquilo? E vai ficar apitando no ouvido dele. O que ele vai fazer para se livrar daquele estímulo aversivo? Ele vai lá e vai lavar a louça. Então ele está sendo reforçado a lavar a louça para remover o estímulo aversivo, que seria a mulher ficar pipi no ouvido dele. Então, na próxima vez, ele não vai mais esperar ela chegar e ficar piando na orelha dele. Ele vai ser reforçado a lavar a louça, ele vai repetir o comportamento de lavar a louça para que ela não fique apitando no ouvido dele. Então, ela vai retirar o estímulo aversivo de ficar escutando a abobrinha, tá bom?
Punição positiva. Então vamos supor que o casal C tá lá, a mulher acabou de limpar tudo, tá toda a casa limpinha. O marido vai lá, come, deixa toda aquela bagunça na cozinha, um monte de louça, toalha jogada em cima da cama molhada. A mulher vai virar e vai começar a dar uma bela bronca nele. Ela vai falar: "Seu vagabundo, por que você fez isso?" Então ela puniu ele positivamente. Ela colocou uma bronca nele para punir, para ele não repetir mais aquele comportamento. Então agora vamos supor, na mesma situação que a mulher deixou tudo limpinho, o marido foi lá e fez uma bela bagunça, né? Deixou tudo sujo lá para limpar de novo. Sabe o que ela vai falar? Ela vai virar para ele e falar assim: "Sabe aquela camisola lá do reforço positivo? Joguei no lixo." Você vai ficar sem seu namoro hoje à noite. Você vai ficar sem aquilo que você queria hoje à noite. Pronto, ela retirou uma coisa muito valiosa dele para ele não repetir o comportamento de fazer a bagunça, certo? Para diminuir o comportamento de bagunçar tudo de novo. Então o que ele vai fazer da próxima vez? Ele não vai mais deixar a bagunça, porque ele sabe que ele vai ficar sem uma coisa que para ele é muito valiosa, né? Entenderam? Ele não quer ficar na mão, literalmente. Ai, meu Deus. Não acredito que eu falei. Vai enfraquecer aquela resposta, ele não vai mais fazer aquilo para que não seja tirado dele uma coisa muito importante. Então vocês entenderam mais ou menos a diferença de P+, desculpa, R+, R-, P+, e P-, tá? Vejam, revejam esse vídeo, revejam que vocês vão acabar entendendo. Bom, gente, agora eu quero fazer algumas considerações a respeito de reforços e punidores, tá? Vamos para reforços primeiro. Aí você fala: "Mas Rafa, vou ter que reforçar esse cão pro resto da vida." Não, gente, calma. Lembra que eu falei que é uma forma de aprendizagem? O comportamento operante é uma forma de aprendizagem. Então, assim, com o tempo você não vai mais precisar ficar reforçando ele a todo momento. Ele por si só já vai aprender, já vai começar a fazer o que você quer, sem você precisar reforçar em todo o comportamento. Isso se chama reforço intermitente, tá? Ou você vai começando a espaçar os reforços e ele já vai ter aprendido. Em alguns casos tem cães sim que precisam de reforço, um reforço um pouco mais intenso e talvez pro resto da vida, tá? Para que não aconteça a extinção do comportamento pela falta de reforço, tá? Então você vai ter que avaliar cada indivíduo e ver como cada um se comporta. Gente, reforçadores e punidores são do ponto de vista de quem recebe, tá? E não de quem aplica. Então, para vocês entenderem na prática, sabe aquela pegadinha do Milan? Chama pegadinha do Milan, né? Que ele dá uma plata do cachorro, né? Dá aquela pegadinha assim pro cachorro, que no caso seria uma punição, né? Pro cachorro não fazer mais aquilo. De repente, para um cão de combate, por exemplo, um cão que adora um contato, um cão que adora uma brincadeira, um pitbull, por exemplo, que ele gosta, né, dessas coisas. Se você fizer isso, ele pode não entender como uma punição, ele pode entender como um reforço. E ele ser reforçado a fazer aquele comportamento. Então, por exemplo, ele tá lá agitado, brincando, você não quer que ele faça aquilo, você dá aquela pegada. E aí ele pode entender como reforçador, tá? Então, ele pode começar a repetir aquele comportamento. Então, ó, fica atento aí e tenta sentir o que cada indivíduo entende como reforçador ou punidor. Brócolis, para uns, é reforçador, para outros é altamente punidor, tá? Então, um outro exemplo de reforçamento que a gente acha que não, mas pode reforçar sim um animal. O cachorrinho tá lá no box, maltezinho, spitz, que adora fazer isso, fica lá latindo, pulando, não sei o que. Você passa e faz assim: "Não, fica quietinho." Se é a atenção que ele quer naquele momento, você está reforçando ele. Você acha que está punindo, mas você está reforçando ele. Então, a tendência dele continuar aquele comportamento de latir é grande, porque ele está sendo reforçado. Quando eu lato, ela passa e me dá atenção. Então, ele vai repetir aquele comportamento, tá? Da mesma forma, um cachorrinho está latindo. Uma pessoa vai lá e cata, ele põe no colo para ele parar de latir. Ele quer atenção, ele vai entender que ele está fazendo certo. Ele pode ser reforçado a repetir aquele comportamento. E principalmente se você chegar e fizer assim: "Não, bebê, não faz isso, não faça assim." Pronto, aí pior ainda, tá? Aí sim que ele vai entender como reforçador. Então, toma lá, alto lá e toma cuidado, tá? Gente, por falar em punição, vocês não vão usar essa palavra punição com o seu cliente, tá? Você vai usar correção. Por quê? Punição, pelo senso comum, ela remete a gente a coisas abusivas, truculência, violência, abuso, represálias, castigos, tá? Ela remete a coisas ruins. Então você vai falar isso, o seu cliente automaticamente vai linkar com coisas ruins, tá? Então, por exemplo, um dia que, sei lá, o cachorrinho chega em casa mancando, por algum motivo que não tem nada a ver com bentosa, aí vai falar: "Ele falou que ele me puniu meu cachorro, então ele fez alguma coisa de muito ruim com o meu cachorro?" Não, né, gente? Então você não vai usar essa palavra punição, você vai usar correção, porque na verdade nós estamos corrigindo o cão e não punindo. Ninguém está usando de violência, você está corrigindo o cão, tá? E de novo, não estou entrando no positivismo ou em condutas meramente punitivas, não. Cada um usa a conduta que quer, eu só estou explicando, tá?
Aí muita gente vai falar assim, ai, mas não é o termo certo, não é o que Skinner, não é o que foi estudado por Skinner, não é os termos que os estudiosos usavam. Gente, mas paciência, tá? Agora eu sei que o Watson e Skinner estão voando aqui, me dando os croques espirituais na minha cabeça, eles devem estar me odiando, se revirando lá no caixão, mas eu falo correção, tá? E vocês têm que falar em correção e não em punição. Bom, então dentro de behaviorismo existem alguns termos que são importantes para vocês entenderem, a gente vai praticar muito eles em Banho e Tosa, tá? Vamos começar pela dessensibilização sistemática, quando você apresenta estímulos graduais para aquele indivíduo, para ele se acostumando com aquela situação. Então, por exemplo, o soprador, que às vezes eu peço para o cliente fazer em casa. Ele vai ligar no quarto, o cachorro está na sala, ele vai ligar no quarto bem baixinho, um som nem precisa ser do aspirador de pó, de um secador, ou com a porta fechada, ele vai ligar dentro do quarto lá bem abafado o som, o cachorro vai escutando aquilo, né? Ele vai se acostumando com aquele barulhinho. Na semana que vem ele vai trazer para um quarto mais perto e o cão acostumando com aquele barulhinho. Daqui 15 dias ele vai trazer, isso fazendo constante, lógico, para mais perto, ele vai ligar na cozinha, sei lá, o cachorro tá na sala, e aí ele vai acostumando até que o barulho mais alto chegue perto dele, e ele gradualmente foi se acostumando com aquele estímulo, tá? Então, é diferente você ligar ele de uma vez perto do cachorro, o cachorro tomar um pulo e assustar, ele foi se acostumando gradualmente ao longo dos dias com aquele estímulo, ele foi sendo dessensibilizado, tá? Por exemplo, tem gente que tem paura de aranha, por exemplo, a pessoa quer tirar aquela sensibilidade dela, então ele vai mostrar primeiro uma fotinho de aranha, depois ele vai mostrar coisas que tem perninhas, para a pessoa ir acostumando gradualmente com aquele estímulo, tá? Aversivo. O contracondicionamento é quando você pareia um estímulo bom, um estímulo bacana, com algum estímulo aversivo, tá? Então, por exemplo, vamos continuar aí no exemplo do soprador. Ao invés de agora só ligar o soprador pro cachorro, né, ficar dessensibilizado, vamos supor que o cachorro tem muito medo do soprador. Então, o que ele vai fazer? Conforme ele liga o soprador, alguém vai começar a dar petisco pro cachorro. Petisco, petisco, petisco. O cachorro vai começar a brincar. Ele vai, porque brincar é um comportamento contrário a ele ter medo. Então, ele vai começar a brincar. Desligou o soprador, imediatamente para tudo. Para a brincadeira, para petisco, para tudo. Liga o soprador, começa de novo, aí vai lá, petisco, 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 e aquele som rolando, e o cachorro brincando, o cachorro achando legal. Desligou, imediatamente para tudo. Então ele vai começar a vincular aquele estímulo gostoso, que é o petisco, a brincadeira, carinho, tudo de legal, com aquele som, entendeu? Então aquele som que era altamente aversivo, agora foi pareado com um estímulo positivo. Então o que ele vai fazer? É chato, mas eu ganhei uma coisa legal, né? Quando eu faço isso, então ele está sendo contracondicionado. Nós estamos querendo uma resposta contrária que ele nos dava anteriormente, tá? Então nós estamos contracondicionando aquele animal. Isso é muito legal com fogos também, sabia? O cachorro que ele tem pavor de fogos, o que a pessoa pode fazer? Mesmo caso do soprador, ele pode colocar um barulho de fogos no celular lá no quarto e começar a dar petisco, e gradualmente ir trazendo. Ele vai desensibilizando e contracondicionando ao mesmo tempo. Ele vai trazendo para mais perto. Na outra semana, ele vai trazer para um cômodo mais perto. E petisco, 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 desligou o barulho, acabou tudo. Até chegar uma hora que ele vai ligar o som do fogos do lado do cão, e o cão já não vai mais associar aquilo com uma coisa ruim, sim com uma coisa boa, porque, começa esse barulho, eu ganho comida. Então é muito legal, entendeu? Então é isso que é o contracondicionamento. Adaptação e habituação, que eu falo muito para vocês, clientes, tá? Principalmente em questão de filhotinhos. Quando você vai adaptar, você vai fazer com que o animal se acostume àquela situação. Não quer dizer que o animal está sensibilizado. A dessensibilização, você vai tirar uma sensibilidade que o animal tem. A adaptação, você vai mostrar alguma coisa nova para ele, ele vai se habituar ou se adaptar àquele ambiente, né? Alguns chamam de ambientar também, né? O exemplo do filhotinho, por exemplo, que vai lá no banho e tosa. Por que eu faço toda aquela firula de ligar uma água e dar um petisco, de mostrar as coisas para ele? Porque eu estou ambientando ele, eu estou habituando ele àquela situação, eu estou adaptando ele àquela situação, entenderam? Então ele vai aprender a como agir naquelas situações. Agora, gente, um outro termo que se usa muito também é o flooding ou inundação, né?
que é quando você apresenta algum estímulo aversivo de forma intensa para aquele indivíduo, tá? Uma coisa que causa muito medo nele e você apresenta aquilo de forma muito intensa para aquele indivíduo. Diferente da desensibilização, que você foi apresentando gradualmente aquele estímulo, você simplesmente joga aquele estímulo no indivíduo. Um exemplo, no banho tosa, por exemplo, um animal que tem muito medo de soprador, e você começar a jogar o soprador de tudo quanto é jeito no cachorro e não parar quando ele tá dando sinais de estresse, tá? Isso é uma inundação, né? Pessoa que tem medo de aranha, de sapo, né? Gente, a gente viu isso, essa coisa bizarra naqueles programas trash que passavam antigamente, que jogavam as pessoas que tinham medo dentro de um tanque com um monte de rã e a pessoa ficava gritando ali, berrando, quase desmaiando. Isso é uma inundação. Você é um estímulo altamente aversivo e você jogou a pessoa naquele estímulo ali, sabe? Sem dar chance dela sair ou dela ter uma esquiva, tá? Então isso é uma inundação. Gente, isso é altamente maléfico, isso é perigoso, nunca façam isso. O animal que tem muito medo da caixa da secadora, por exemplo, você coloca ele lá, ele tá apavorado, ele tá raspando a porta, ele tá gritando, ele tá se urinando, ele tá num estresse muito alto, ficando com a língua roxa e ele tá ali sendo inundado por aquele estímulo ruim. Não façam isso é perigoso e pode levar um animal a óbito no banho tosa, tá? Aproveitando que eu tô falando disso, existe também um evento chamado desamparo aprendido, tá? Isso eu falo bastante com o meu cliente. Quando que acontece um desamparo aprendido? Quando um indivíduo ele já não consegue mais lutar contra aquele estímulo, tá? É um estímulo muito ruim para ele, muito aversivo. Então ele não consegue mais lutar contra aquilo, ele simplesmente desiste e congela, né? Um cão, por exemplo, que ele tá muito bravo, muito estressado, tá tentando morder, ele não quer ser tosado, por exemplo. Aí o tosador vai lá, mete focinheira, mete a guia justa, vai lá, 2 pegam, esse cão não tem mais como esquivar, esse cão não tem mais como lutar. Então o que ele vai fazer? Ele vai paralisar, ele vai se render àquele estímulo. Não é porque ele achou legal, porque ele falou, legal, entendi o que eu vou fazer assim. Não, ele está num desamparo aprendido. Vocês querem ver outra situação? Vou ter que usar uma situação meio pesada, mas eu não tô vendo outra coisa para dar exemplo, pelo menos não tá vindo na minha mente agora. Uma mulher quando tá sendo violentada, o que ela vai fazer no começo? Ela vai lutar contra aquele estímulo, ela vai tentar se desvencilhar daquela situação. Ela não vai lograr êxito. O que vai acontecer? Ela vai simplesmente parar e deixar que o maldito lá, que o agressor dela termine o que está fazendo, tá? Ela não vê a hora só simplesmente que aquilo acabe, ela vai ficar paralisada para que aquilo acabe logo e ela possa correr embora, tá? Então isso é um desamparo aprendido. Pessoas que sofrem violência doméstica, por exemplo, que as pessoas viram e falam assim, nossa, mas por que essa pessoa não sai dessa situação? Nossa, fica nessa situação e permanece, é porque ela gosta, não é porque ela gosta, gente, é porque ela entrou em um desamparo aprendido, tá? Então muitas vezes um cão vai no banho tosa e ele paralisa, e as pessoas falam assim, ele ficou quietinho, ele entendeu, ele não entendeu, ele simplesmente parou de lutar contra aquele estímulo. Só que lá dentro dele, ele ainda está em alta atividade, o estresse tá acontecendo lá. Depois eu vou fazer um vídeo só de estresse, porque senão fica muito grande. Dentro dele, o estresse está agudo, tá? O estresse está agudo. Então, o que acontece é onde muitos cães vêm a óbito, tá? As pessoas falam assim, nossa, mas ele estava paralisado. Gatos, isso acontece muito com gatos em banho tosa. O gato simplesmente entra no desamparo aprendido, ele para e daqui a pouco ele tem um colapso cardíaco e morre, tá? Então, a pessoa fala, mas ele estava parado, porque ele estava num desamparo aprendido, possivelmente, né? Pode não estar, mas possivelmente estava num desamparo aprendido. Muitos clientes falam assim pra mim, nossa, eu levei num fulano de tal, ele ficou paralisado, ele ficou quietinho, acho que ele gostou. Pode ser que ele não tenha gostado, gente, pode ser que ele tenha ficado, ele tenha paralisado, porque ele não conhece aquele tosador, ele ficou com muito medo, então ele já teve experiências negativas lá para trás, ele tem traumas, ele já sofreu coisas em banho tosa, aquele tosador novo pode ser uma coisa nova e pior para ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar paralisado, porque ele quer ir embora logo. Então, inclusive acontece muito, até comigo mesmo, a primeira vez o cão chega, ele fica paralisado, ele fica estático, né? Então eu tenho que ir sentindo até onde que ele está indo no limite dele. Nem sempre ele está estático, é porque ele está feliz, ele está gostando. O cão que ele tá relaxado, ele está feliz, ele arfa, ele interage comigo. Você vê que a musculatura dele não está tensa, ele me lambe, ele interage comigo. Agora o cão que fica paralisado assim, ó, olhando, tremendo, ele não é que ele está gostando, tá, gente? Não é que ele aprendeu, ele tá num desamparo aprendido, tá?
Tanto que eu tenho cãezinhos que depois, isso eu sempre aviso pro cliente, falo, olha, porque o cliente fala, nossa, ele ficou super bem, no outro ele mordia, eu falo, calma, isso pode ser um desamparo aprendido. Daqui 3 ou 4 banhos ele começa a se manifestar. Por quê? Porque ele tá se comunicando e isso é bom, ele tá se comunicando comigo, ele criou uma confiança em mim, tá? Ele não precisa mais ficar paralisado, porque ele sabe que eu não vou fazer nenhum mal pra ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a se comunicar, então ele vai começar a rosnar, a querer morder. Por quê? Porque ele viu em mim uma pessoa que ele pode confiar, então ele pode falar, olha, eu não quero que você mexa aí, porque dói, eu não quero, porque eu não gosto desse estímulo, então ele rosna e me avisa, isso é bom, isso é positivo, então eu vou aprender a lidar com aquele cão de uma forma que ele entenda, né? Então aí eu vou começar a contracondicionar ele, a parear aquele estímulo ruim com uma coisa boa, eu vou pegar na pata que ele não gosta, mas ele vai ganhar um petisco, entendeu? E ele com o tempo vai começar a cooperar comigo, eu não gosto que pega na minha pata, mas ela me dá uma coisa legal, então tá bom, pode pegar, eu deixo, então você me dá só meu petisco, tá? Então é mais ou menos isso, e aí que eu vejo o sucesso de vários cães, tá? Que eles acabam depois entrando no meu banho-tosa de boa, eles acabam não sentindo mais medo. Bom, então pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu sei que é um assunto chato pra caramba, mas eu tenho que expor isso pra vocês, eu tenho que começar a habituar vocês com a teoria, né? Começar a colocar vocês, quem quer conhecer comportamento, tem que saber a teoria. Tutores, vocês vejam agora, com isso, com esse vídeo também, que qual que é o meu propósito? Eu quero que vocês vejam que quando nós falamos, nós não falamos de forma leviana, nós falamos calcado em estudos, em ciência, tá? Quando eu falo para vocês as coisas, não é que eu tiro de vozes da minha cabeça, vocês estão vendo agora que isso é ciência, tá? É comprovado. Então, sim, nós estudamos para isso, nós sabemos o que nós estamos falando. Então, sigam, tá? Sigam aí os conselhos dos seus tosadores comportamentalistas, os adestradores, enfim, tá? É óbvio, gente, que eu tô falando isso de forma muito genérica, eu tô só dando uma pincelada, tá? Eu tô só mostrando, tô começando a introduzir vocês no behaviorismo. Vocês vão ler livros, vocês vão ver vídeos na internet, vocês vão aplicar isso em situações cotidianas, tá? Então, tentem estudar sobre isso. Eu tô falando isso muito por cima, é um assunto chato, mas vocês vão ter que saber, quanto mais vocês estudarem, melhor vocês vão aplicar isso no dia a dia, vocês no banho-tosa, tá? Aí com seus animaizinhos, tá bom? E ó, depois comenta aí pra mim coloca aí nos comentários situações que vocês conseguem detectar no dia a dia de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa, tá bom? Um beijo, pessoal, e me reforcem, hein? Deem um like e se inscrevam no meu canal e curtam meus vídeos.